vocês? Eu sou Tita Andrade, em várias ocorrências. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, especial de férias. Vamos ser o quê? Floresval, 70 anos de idade. 70 anos de muita história para contar, 70 anos de muita experiência, né, pai? É, sempre alegre, sempre feliz. Isso aí. Então fica conosco, acompanha essa festinha que tá linda, foi preparada com muito carinho. E com muita saúde também. E com muita saúde, que é importante. Então vem com nós e vou te mostrar como é que tá a decoração. Tá feliz, pai? Estou feliz, muito feliz. A família toda reunida. É. Fica aí que vamos acompanhar tudinho. Ali tá a filinha já, gente, para o rango, que é a comida baiana. E eu vou mostrar pra vocês como é que foi preparado, tudo com muito carinho, ó, tudo em azul e dourado. A organização tá assim, as mesas são divididas assim. Foi um almoço pequeno, realizado só pra família e os amigos mais próximos, os irmãos da igreja. Os amigos do meu pai estão presentes, graças a Deus. Uma pequena recepção assim, onde reuniu pessoas queridas. É meu tio. Está sendo filmado, viu? Aí. Meu tio Tanivaldo. Esse é irmão da minha mãe. E esse é irmão de meu pai. E o meu pai ali, ó. Ele quer ver alguma coisa. Vamos lá ver o que é que ele quer. Olha, aqui já foi um meu pastor também. Amém. Amém. Irmão Antônio Jesus, homem de Deus. Ah, ele que é o irmão Antônio? Minha tia Tássia aqui, irmã da minha mãe. A Floresval. Bate palma. Assim, chega triste e fica alegre. Até demais. Cada mergulho é um flash. Já ganhou. A alegria é contagiante, né? Então nós estamos muito felizes por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Floresval, que é uma pessoa amiga, alegre, né? Como é que se diz? Bombril. Eu costumo dizer que o bombril tem 1001 utilidades, né? Os pastores que o Senhor deu a honra, né, de pastorear o irmão Floresvaldo, eu sei que eu não estou, sabe que eu não estou mentindo. Porque é uma pessoa presente em todas as horas. Precisou, ele está pronto para atender. Então nós primeiramente agradecemos a Deus por ter colocado na nossa família uma pessoa tão especial, né? Tão amigo, tão constante como Floresvaldo, alegre. E eu louvo ao Senhor. Salmo, né? 116:12 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Então que nós vamos dar ao Senhor por ter nos concedido a honra de ser amigo, de ter uma pessoa como Floresval, membro da nossa família, agradecer. O que nós podemos fazer é ser grato ao Senhor. Por mais de 70 anos, não é 7 anos. Ali disseram, parece 10 anos, mas não são 10 não. São 70 anos de vitória. Porque até aqui o Senhor tem ajudado o nosso irmão Floresval, tem ajudado a família, os amigos. E nós louvamos ao Senhor por 70 anos de vida na vida de Floresval. E eu quero tão somente ler aqui. Quem foi Floresval aí? Tem algum Floresval aí? O Salmo 71, o versículo 6. Que diz: por ti tenho sido sustentado, desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. E quando eu li esse versículo, eu lembrei de Floresval, né? Porque gosta de tocar, né? E a Bíblia diz que nós temos que adorar ao Senhor com todas as nossas forças. Eu vi que Floresval não sabia tocar violão, mas quando ele se dedicou para a obra, ele se esforçou. Às vezes a gente ri que ele ficava tocando bem tudo. E fazendo toda vez que família ele levava o violãozinho dele. E todo mundo acha graça, mas entende, é o prazer de servir. E eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem ensinado ele, né? A dedicação, o esforço, e o Senhor recebe.
Então, Floresval foi chamado desde o ventre. E ele disse que por isso ele oferece um louvor ao Senhor. E tudo que nós temos pertence a Ele. Né? Então eu quero convidar aqui o pastor de Floresval, né? 70 anos de caminhada. E a nossa irmã Tássia não mentiu não. Floresvaldo, se deixar, ele faz tudo. Faz tudo. Se deixar, ele faz tudo. Se você pegar uma coisa aqui e dizer assim, deixa que eu levo, não, pastor, deixa que eu levo. Pegando uma caixa de som sozinho, Floresvaldo, vai devagar, mas faz a obra. Faz a obra com carinho, com amor. Não tem tempo ruim para ele, mas é Deus que dá força, dá ânimo para estar nessa caminhada. Você não podia nem falar, mas ele ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe o quê? Sabe de tudo. Cante. Ele mandou aqui vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto. E tem o quê? E tem a calma. No momento de luta, Floresvaldo, não se desespere, porque maior é quem está contigo. Amém. Agora sim! Agora sim. Mostra o bolo! Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou Vânia. Eu sou de Andrade, tudo bem com vocês? Em várias ocorrências. Gente, eu quero convidar aqui à frente minhas irmãs para a gente dar início a uma homenagem. E minha mãe também, que ela não pode ficar de fora. Uma homenagem de peso para seu Floresval, porque a minha missão nessa tarde é te fazer chorar. De alegria. Gente, é o seguinte, para começar a falar de meu pai um pouco, eu quero ir um pouco lá atrás, antes de eu ir para São Paulo. É uma recordação que eu tenho assim muito carinhosa de meu pai. Quem conhece meu pai mesmo no íntimo sabe que ele, apesar de ser uma pessoa assim alegre, espontânea, ele é uma pessoa um homem extremamente chorão, e eu tenho muito orgulho disso, por ele não ter vergonha de esconder esse lado sensível dele, que ele chora, que ele se emociona. E nisso eu me lembrei no dia que na semana eu estava para ir para São Paulo, para ir embora. E todo mundo ficava, Tita, você vai mudar para São Paulo, você vai morar lá, você nem arrumou suas malas ainda. Você tem que adiantar, não deixe para fazer isso no dia, você vai esquecer coisas. Eu nunca esqueço nada, eu gosto de arrumar sempre no dia ou na véspera. Mas nesse dia em especial, eu preferi adiar o máximo possível. Se eu pudesse arrumar minha mala na hora de viajar, eu faria isso, porque eu sabia que quanto mais antes eu arrumasse minhas malas, mais eu ia estar fazendo meu pai sofrer. E eu comprei uma mala nova e deixei escondida em cima do guarda-roupa, dentro de um saco, para que ele não ficasse olhando aquilo dali, lembrando que eu estava indo embora. E... pai, isso é pro senhor chorando, não foi eu não? Não é risada não, gente, eu gosto dessa. Então, e aí finalmente chegou a hora que eu mais estava adiando, infelizmente eu não poderia adiar mais, que era fazer essa mala. E comecei a arrumar a mala e meu pai sentou do meu lado e começou a chorar. Aí minha mãe veio, pegou meu pai pelo braço, eu vim aqui, quero falar com você aqui no meu quarto um negócio. E eu lá arrumando a mala, chorava no meu quarto, meu pai chorava lá no quarto dele, e minha mãe consolando ele, eu não chore para ela ir bem, para ela não ir triste. Ela tem que ir de coração leve, ela não vai para nunca mais voltar.
E eu chorava e perguntava para Deus, é isso mesmo, Deus? Eu estou deixando meu pai, minha mãe aqui e tal. É isso que o Senhor quer para mim? Eu orava e chorava porque eu via o quanto que ele já sofreu, o quanto que ele já chorou quando o Ney teve que ir embora com 14 anos. E foi durante muito tempo meu pai guardando aquele short velho que Ney tinha, nem prestava mais. A gente teve que jogar fora escondido, porque não permitia nem que lavasse para não perder o cheiro de Ney. E eu tinha medo de fazer meu pai passar por tudo isso de novo. E durante muitas horas eles ficavam conversando ali. Infelizmente tive que arrumar a mala e ir embora. E com a promessa de todo ano fazer como o Ney fazia. Ney sempre tinha um hábito de todo ano passar o Natal com a gente. E esse era o meu projeto. Passar todo o Natal com a minha família. Só que infelizmente os nossos planos nunca saem como a gente planeja, né? E a minha profissão também é uma profissão que a gente trabalha dia sim, dia não tem aquela folga, aquela feriadão de fim de ano, do mês de junho. E aí tem que esperar as férias e nem sempre a gente consegue essas férias, que é transferido de um posto para o outro. E aí acabou que a primeira vez para eu vir aqui, depois que eu fui embora, foi 5 anos depois. E depois de 5 anos depois, eu prometi vir o ano seguinte, infelizmente voltei 6 anos depois. Então, não é como eu queria muito estar aqui todos os anos com o Senhor, passar o Natal, passar seus aniversários, passar o Dia dos Pais, mas o Senhor sente como eu fico triste por isso, e resumindo, dizendo mesmo que eu sou muito orgulhosa de ser sua filha. Tenho muito orgulho quando alguém fala qualquer característica minha que lembra o Senhor, quando diz, nossa, você parece com seu pai. Nossa, isso daí Vânia puxou Flori. Isso me deixa imensamente honrada em ter qualquer coisa, um fiapo meu que pareça com o Senhor e um fiapo meu que pareça com a minha mãe também, porque eu sinto orgulhosa em nascer no meio de 2 famílias que me deixa tão feliz, com tantos exemplos bons. É uma família de mulheres fortes, uma família de homens guerreiros e trabalhadores, homens honrados. Então sou grata a Deus todo dia da minha vida por me conceber filha de Tânia e Florisvaldo. E agora eu vou passar para a Vilma. Tem uma missão de que não vai chorar, falhou. Mas não acabou ainda não. Mas a mãe chorou. Boa tarde a todos. Quem chorou foi eu. Senhor Jesus. E eu quero primeiramente agradecer ao Senhor Jesus por ter me dado a honra de ser filha dele, né? De meu pai. E assim, eu tenho várias histórias para contar de meu pai quando nós éramos crianças. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui homenageando meu pai com bolo. E eu vou contar uma história para vocês que talvez seja... É filha de Florisvaldo. É assim... Nós, quando criança, nós tivemos uma infância muito difícil. Passamos muitas necessidades. Tinha dias que não era legal contar uma história triste, mas faz parte. E a gente não pode esquecer, eu não esqueço e eu não tenho vergonha de contar. E muitas vezes nós acordávamos e não tínhamos o que comer. E um exemplo nós temos na nossa família: culto doméstico, oração, todas as manhãs. E eu lembro que minha mãe acordava a gente e nós orávamos pedindo a Deus pela providência. Enquanto isso, meu pai já estava trabalhando e passávamos, às vezes, o dia inteiro pedindo a Deus que meu pai chegasse com o pão. E um detalhe, nem sempre meu pai chegava com o pão, porque não tinha. E meu pai, com esse jeito dele de resolver as coisas, ele nunca deixou que nós ficássemos o dia inteiro com fome e fôssemos dormir com fome. Sabe o que ele fazia? Bolo. Ele fazia bolo pra gente tomar café. E o bolo estava bom, viu? Gostoso. Meu pai ia pra cozinha, fazia o bolo e nós ficávamos todos ansiosos esperando esse bolo
bolo sair do forno. Comíamos o bolo e nunca dizíamos a ele que aquele bolo estava ruim. Muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. O bolo de meu pai era muito bom. Apesar de muitas vezes faltar o leite, às vezes não tinha farinha de trigo, às vezes até farinha de guerra. Às vezes o açúcar, até bolo salgado meu pai já chegou a fazer, eu me lembro, porque se colocasse no bolo não tinha para o café. Então era assim. E era um prazer que a gente tinha, porque eu tinha certeza que o ingrediente principal tinha naquele bolo, que era o amor. E hoje, pai, a minha homenagem para o senhor é bolo, mas eu tenho certeza que tem o amor, tem o ingrediente principal que é o amor. Mas o amor de um pai para com o filho nunca é igual, né? Por mais que eu queira expressar, que eu queira demonstrar, de um pai é muito diferente, né? Então, eu sou grata ao Senhor Jesus por tudo. O Senhor é referência de um homem na nossa casa, como esposo, né? Nós sabemos como o Senhor trata a minha mãe, né? Então eu sei o que é isso, né? Graças a Deus que o Senhor Deus não deixou faltar em nosso lar a harmonia. E hoje em dia a gente está na moda muito de mesa posta. Eu acho muito lindo uma mesa posta. Agora, será que todos sabem o real significado da mesa posta? Às vezes é só uma mesa linda, uma mesa farta, com bolos, com iogurte, com tudo que você sonha em ter uma mesa. Mas será que tem o principal? Jesus? Será que tem o amor? Será que tem a união da família? Será que tem o diálogo? Será que tem a conversa? As principais coisas que não deveriam faltar em uma família. E eu sou grata a Deus pelo pai que eu tenho e é referência para mim. Não poderia ser outra pessoa senão meu pai. Nem sei porque eu deixei de falar por último. Depois dessa, você já tá balada. Ai, gente, boa noite, boa tarde, parceiro a todos. Eu já falei que eu não falei ainda. Poxa, a Tita falou, viu, mas resumiu, tudo isso. Quem não conhece meu pai de fora, quando o Rodrigo conheceu meu pai a primeira vez, meu esposo, a gente colocou aquela pressão sobre ele, né? Minha mãe falou, Vanessa só namora quando o pai chegar, e meu pai estava viajando. Aí o Rodrigo falou, poxa, ficou todo se preparando para meu pai, né? Achando que meu pai era um homem muito sério, absurdo, bravo. E assim, meu pai com relação às filhas, quem está de fora não conhece, mas meu pai ele é um leão. Ele é um leão na toca com essas filhas dele. Então, quando qualquer pessoa ia pedir para namorar, você ia ver um sorriso de meu pai, ele fechava a mesma cara, e ele sumia, ele aparecia a hora que ele queria. Era uma coisa assim, e a gente ficava assim, tudo se tremendo, né? Porque a bênção de meu pai, para mim, era muito importante. E aí, quando o Rodrigo conversou com meu pai, que meu pai aceitou, o Rodrigo ficou meio no sapatinho com meu pai com medo, né? E aí, quando passou os anos, ele chegou para mim até essa semana e falou assim, mas vocês botaram tanta pressão no seu pai tão engraçado, você quer dizer, meu filho, a pressão é porque se meu pai não quisesse, você estava no sal, porque eu não ia te querer. Porque a bênção do meu pai, para mim, é muito importante. A bênção do meu pai, sair de dentro de casa com a bênção do meu pai e da minha mãe, era um requisito meu para ser feliz. E eu sou feliz porque eu recebi essa bênção do meu pai. E meu pai, eu tenho assim, muitas histórias para contar dele também na infância, né, na adolescência especialmente, porque eu acho que quem é pai de menina tem dupla responsabilidade, porque não é à toa que o filho quem conduz ao altar é a mãe, porque ela está levando um bom esposo, que ela geriu ele para ser. E a filha quem leva é o pai, porque ele guardou ela até o fim, ele ensinou ela os caminhos e ele entrega na mão de um outro homem. E ele tem que entregar essa filha sarada, sem mágoa, sem ressentimento e sem nenhum tipo de pensamento com relação ao casamento negativo. E meu pai me conduziu no altar. E durante a adolescência inteira, eu tenho 2 fatos que eu queria compartilhar para vocês agora sobre meu pai, porque foi coisas que marcaram profundamente a minha vida. Pode parecer besteira, porque tudo de adolescente parece besteira, mas não é. As coisas de adolescente definem a vida dele inteira. E uma época eu estava me sentindo muito mal, eu ficava péssima comigo mesma, não gostava de vestir minhas roupas, eu chorava escondido, porque eu achava que meu ser era muito pequeno, e era. Era muito pequeno, parecia de um homem, meu irmão me abusava, meu peito é maior do que o seu. E eu chorava. E teve um dia que teve culto doméstico em casa, eu não queria ir, porque eu estava no quarto chorando triste.
Aí meu pai me chamou e disse, você tá chorando? Eu disse, não, hoje eu vou desabafar, hoje eu vou contar que meu peito é pequeno. E aí eu contei. E aí meus irmãos voltam, né? Meu irmão, você acabou de ajudar a se esconder atrás da cortina. Eu não, pai, porque... Aí ele fez assim, vem cá, minha filha, como é que a gente faz pra resolver isso? Aí eu caminho é silicone. Aí ele sentou comigo como se ele fosse pagar a cirurgia, a gente não tinha nem jeito de comer. E ele fez assim, ele me validou os meus sentimentos. Ele fez assim, quanto custa o silicone? Você já sabe quanto é? Eu disse, pai, eu não sei. Porque naquela época eu não tinha internet, então foi mais fácil pra ele, né? Eu não ia fazer a pesquisa, então eu vou pesquise, bote tudo certinho, direitinho, que pai vai botar seu silicone. Agora meu marido comeu um bolo com água. Não, engraçado que aquilo pode parecer besteira, mas eu levantei do sofá, olhando pra cara do mesmo, porque assim, eu vou botar o silicone, meu pai vai botar no silicone. Resultado, meu pai nunca botou, mas ele me fez viver em esperança, e eu acho que o caminho da esperança conduz a muita coisa boa. E quando eu casei, eu mesmo pude pagar e colocar o meu silicone. Eu tenho silicone, gente. Mas o que eu quero dizer com isso é que valide os sentimentos dos seus filhos. Um outro episódio que eu tenho com meu pai é quando eu tinha terminado com o namoradinho, que ele nem gostava. E eu fiquei muito triste. E eu ficava chorando no quarto, e uma vez ele entrou no quarto e disse, você tá triste, terminou com ele, né? Aí me abraçou e disse, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu acho que isso me acalentou, porque ele também validou meus sentimentos. E só para completar mais uma historinha de meu pai, todo dia antes de ele trabalhar, ele entrava no quarto, colocava as mãos e ficava orando. E eu escutava a oração dele. Mas quando a gente é adolescente ou criança, a gente não gosta muito dessas coisas porque a gente quer dormir. E aquele budejar, Ele ficava assim. eu ficava pedindo a Deus por mais que ele acabe logo para trabalhar. Porque ele ficava... Então, assim, e hoje eu ainda escuto esse sussurro das orações do meu pai sobre a gente quando a gente dormia. Ele acordava cedo, morava num lugar que é difícil até hoje para pegar transporte público. Andava, mas ele acordava sempre mais cedo para orar por nós. Então, quem está de fora talvez olhe meu pai e diga assim, nossa, mas seu Torinho, ele não tem uma família bonita à toa. Ele fez isso tudo acontecer junto com minha mãe. Então, eu só tenho a agradecer esse homem que Deus colocou no meu caminho para me guiar, para ser a mulher que eu sou hoje, graças a ele, graças à minha mãe. E assim, é muita felicidade para a gente estar aqui hoje celebrando o dia dele, porque grandes provas nós passamos para que hoje nós estivéssemos aqui de pé. E eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui hoje prestigiar o meu pai. Muito obrigada. Deus estava falando sobre a questão da oração, que meu pai sempre tinha esse hábito de antes de sair, ele está orando por nós. E meu pai ainda não perdeu isso, ele chega lá em casa. A gente às vezes está trabalhando, eu estou na cozinha trabalhando, minha mãe também chega lá. Aí do nada ele levanta e começa a orar. Lá em casa também, São Paulo, era assim também. Meu pai nunca perdeu isso, né? E isso é uma bênção, né? Nós somos realmente agraciados por Deus por isso. E eu tenho certeza que meu pai também, ele foi agraciado pela esposa que Deus deu para ele, porque minha mãe também soube conduzir meu pai do jeitinho dele, né? Que todos nós conhecemos que meu pai é, com toda a paciência dele, que às vezes chega até a gente ficar estressado com ele, com o jeito dele, mas minha mãe o ama assim mesmo, minha mãe entende, sabe, minha mãe compreende, e ele, toda vez quando minha mãe está doente, ele está doente junto, ele fica doente junto, porque ele chora, a gente tem que brigar com ele, para ele comer, porque ele não come. Se você falar qualquer coisa de minha mãe para ele, ele chora. Então, isso é um exemplo. Não é um homem apenas, é um herói, é meu pai. Eu quero dar uma boa tarde para todos que estão aqui e dizer muito obrigado por vocês estarem aqui. Porque esse momento para mim é um momento sonhado. É um momento sonhado. Não é porque é meu esposo. Eu quero dizer que esse homem que está aqui não é só o marido de Tânia. Não é só o pai dos meus filhos. Ele é o homem que Deus me deu. Foi Deus que preparou ele para mim. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Todo o amor que eu fico por ele é verdade, é verdadeiro. Porque tudo que eu fico por ele
retribuindo metade do que ele faz por mim. Ele me trata em casa como uma criança, me dá muito carinho, muito amor, viu? Se eu ficar doente, eu dependo de Deus primeiramente, mas meu marido é uma mão na roda. Ele é tudo. Ele é tudo. Minhas filhas caíram de testemunha. E não é só agora hoje que elas são adultas, não. Mesmo elas crianças. E eu tinha uma dor de cabeça. Ele botava todo mundo para ir dormir, para não fazer zoada, né? Todo mundo para ir dormir, de que a sua mãe está com dor de cabeça, não quero zoada. E eu vivo hoje ainda por conta desse cuidado, esse carinho, esse amor que ele sempre teve comigo. E se eu fosse uma mulher rica, eu faria mais que isso para ele. Que ele merece. Eu amo meu marido. O meu companheiro e o meu amor. Feliz aniversário. Deus Senhor sempre seja o amor que eu sempre gostei, sempre vou gostar. Que Deus esteja abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Espero que essa data possa ser repetida muitos e muitos anos. Que me agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. E seguindo, vai continuar fazendo. Todo o sentido que o Senhor me deu, quando eu precisei, quando eu quis começar a tocar baixo. Nunca vou esquecer que o Senhor foi o meu maior incentivador. E ainda é até hoje. E eu espero que um dia eu possa ser um avô da mesma forma que o Senhor é para mim. Eu posso ter o Senhor como espelho e é isso que eu faço para te agradecer. Aqui para desejar um feliz aniversário e que Deus abençoe a sua vida hoje e para sempre. Irmão, eu posso esperar para conhecer o Senhor. Taílio, feliz aniversário, Taílio. Que Deus continue abençoando o Senhor grandemente, sendo sempre um exemplo de pai, como eu sempre tive, e tenho bastante orgulho do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente o Senhor. Tá bom? Beijo, sogrão. Feliz aniversário. Que Deus continue guardando, livrando o Senhor de todo mal, dando muitos e muitos anos de saúde e muita sabedoria, viu? Felicidades. Agora o seu neto vai tocar um pandeiro para o Senhor, em homenagem ao Senhor. Oi, gente. Oi, vô. Bem que tá bom. Estou muito feliz de estar participando dessa festa de aniversário. Muitos anos sem te ver, muitos anos sem te abraçar, muitos anos sem sentir o teu carinho. Para Deus, eu sempre foi um pai para mim, além de um vô especial, além de ser o melhor vô, eu também o melhor pai desse mundo. Sempre cuidou bem dos meus tios, da minha tia, da minha mãe, e sempre cuidou bem de mim desde pequenininho, sempre me dando conselhos, sempre me dando carinho, sempre me ensinando a ser um homem bom. Junto com minha mãe, me ensinou a ser um homem quase perfeito.
Muito obrigado. Bom, feliz aniversário. Pedi um conselho para minha noiva o que falar para o senhor. Se eu tiver, ela falou, fala se eu estivesse perto, mas se eu estivesse perto do senhor, acho que eu não ia falar nada. Se eu estivesse perto do senhor, eu ia me jogar nos seus braços, porque sinto saudade do senhor e da minha avó, sinto saudade de todos, mas ultimamente venho falando muito de vocês, especialmente, só falo sozinho, vem na lembrança do senhor e minha avó. Quando eu tô com ela, vem na lembrança do senhor e minha avó, falo do senhor pra ela, falo da minha avó pra ela. E se eu estivesse aí hoje, com certeza eu não ia falar nenhuma palavra, só te abraçar. Feliz aniversário, muitos anos de vida. E que no próximo estaremos juntos. Meu neto aqui está com 15 dias de nascido. Cantando inglês? Animado demais, igual não tem. Já peguei, Já pegou. Vou dar vários likes. Vai me seguir? Tá bom. Vai cair, pai, tá rodando aí.
aqui, ó, arrumando tudo, se divertindo.